recordamos, o Papa dá início hoje a um novo ciclo de catequese, a paixão pela evangelização. E hoje, em particular, temos o zelo apostólico do fiel, do crente. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi. Hoje começamos um novo ciclo de catequeses dedicado a um tema urgente e decisivo para a vida cristã: a paixão pela evangelização, ou seja, o zelo apostólico. Trata-se de uma dimensão vital para a Igreja. Com efeito, a comunidade dos discípulos de Jesus nasce apostólica, nasce missionária, não proselitista. E isso já, de início, vamos distinguir. Ser missionário, ser apostólico, evangelizar, não é a mesma coisa de fazer proselitismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trata-se de uma dimensão vital para a Igreja. A comunidade dos discípulos de Jesus nasce apostólica e missionária. O Espírito Santo a plasma em saída. A Igreja em saída, que sai, para que não permaneça fechada em si mesma, mas seja extrovertida, testemunha corajosa de Jesus. A fé contagia, destinada a irradiar sua luz até os extremos confins da terra. Contudo, pode acontecer que o ardor apostólico, o desejo de alcançar os outros com o bom anúncio do Evangelho, diminua, se torne morno. Às vezes parece eclipsar-se. São cristãos fechados que não pensam nos outros. Mas quando a vida cristã perde de vista o horizonte da evangelização, o horizonte do anúncio, adoece, fecha-se em si mesma, torna-se autorreferencial, se atrofia. Sem zelo apostólico, a fé esmorece. A missão, ao contrário, é o oxigênio da vida cristã. A tonifica, a purifica. Então empreendamos um caminho à redescoberta da paixão evangelizadora, começando pelas Escrituras e pelo ensinamento da Igreja, para aurir das fontes o zelo apostólico. Depois abordaremos algumas nascentes vivas, algumas testemunhas que reacenderam na Igreja a paixão pelo Evangelho, a fim de que nos ajudem a reavivar o fogo que o Espírito Santo quer fazer arder sempre em nós. E hoje eu gostaria de iniciar com um episódio do Evangelho de certo modo emblemático. Nós ouvimos o chamado do apóstolo Mateus. Ele mesmo que a narra no seu Evangelho, como acabamos de ouvir. Tudo começa com Jesus, que vê, diz o texto, um homem. Poucos viam Mateus assim como era. O conheciam como aquele que estava sentado no banco dos impostos. Com efeito, era cobrador de impostos, ou seja, alguém que cobrava os tributos em nome do Império Romano que ocupava a Palestina. Em outras palavras, era um colaboracionista, um traidor do povo. Podemos imaginar o desprezo que o povo sentia por ele? Era um publicano, assim se chamava. Mas aos olhos de Jesus, Mateus é um homem, com as suas misérias e a sua grandeza. Estejam atentos a isso. Jesus não para nos adjetivos, não se detém ali. Ele sempre procura o substantivo. Esse é um pecador, isso... Não, são adjetivos. Jesus vai à pessoa, ao coração. Essa é uma pessoa, esse é um homem, essa é uma mulher. Jesus vai à substância, ao substantivo, nunca ao adjetivo. Deixa passar os adjetivos.
Enquanto entre Mateus e o seu povo à distância, porque eles viam o adjetivo, publicano, Jesus aproxima-se dele, porque cada homem é amado por Deus. Mesmo esse desgraçado. Sim, também ele. Antes, pelo contrário, ele veio justamente para esse desgraçado. O diz o Evangelho, eu vim para os pecadores, não para os justos. Esse olhar belíssimo que vê o outro, quem quer que seja, como destinatário de amor, é o início da paixão evangelizadora. Tudo começa a partir desse olhar que aprendemos com Jesus. Podemos nos perguntar, como é o nosso olhar em relação aos outros? Quantas vezes vemos os seus defeitos e não as suas necessidades? Quantas vezes etiquetamos as pessoas pelo que fazem ou pensam? Até como cristãos dizemos, é ou não é dos nossos? Esse não é o olhar de Jesus. Ele olha sempre para cada um com misericórdia, antes pelo contrário, com predileção. E os cristãos são chamados a fazer como Cristo, olhando como Ele, especialmente para os chamados distantes. Efetivamente, a narração da chamada de Mateus conclui-se com Jesus que diz: não vim chamar os justos, mas os pecadores. E se cada um de nós se sente justo, Jesus está distante. Ele se aproxima aos nossos limites, às nossas limitações, às nossas misérias, para curar. Portanto, tudo começa pelo olhar de Jesus. Vê um homem, Mateus. A isto segue-se, segundo a passagem, um movimento. Primeiro, olhar. Jesus vê. Segundo, movimento. Mateus estava sentado no banco dos impostos. Jesus disse a ele: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Observemos que o texto realça levantou-se. Porque esse detalhe é tão importante? Porque naquela época, naquele tempo, quem estava sentado tinha autoridade sobre os outros. E quem permanecia em pé diante dele para ouvir, ou como nesse caso, para pagar os impostos. Em síntese, quem estava sentado tinha poder. E a primeira coisa que Jesus faz é separar Mateus do poder, do estar sentado para receber os outros, o coloca em movimento rumo aos outros. E faz isso, e o faz deixar uma posição de supremacia para o colocar no mesmo nível dos irmãos e para lhe abrir os horizontes do serviço. É isso que Cristo faz, isso é fundamental para os cristãos. Nós, discípulos de Jesus, nós, igreja, permanecemos sentados à espera para que as pessoas venham, sabemos nos levantar, nos colocar em caminho com os outros, procurar os outros. É uma posição não cristã dizer, não, que venham aqui, eu estou aqui. Não, vai tu procurá-los, vai tu buscá-los. Tu deve dar o primeiro passo. Um olhar, Jesus vive, um movimento, e terceiro, uma meta. Depois de se levantar e seguir Jesus, para onde irá Mateus? Poderíamos imaginar que, tendo mudado a vida daquele homem, o mestre conduza para novos encontros, novas experiências espirituais. Não. Ou pelo menos não imediatamente. Em primeiro lugar, Jesus vai à sua casa. E ali, Mateus lhe prepara um grande banquete no qual participa uma grande multidão de publicanos. Ou seja, pessoas como ele. Mateus regressa ao seu ambiente, mas volta transformado e com Jesus. O seu zelo apostólico não começa num lugar novo, puro, um lugar ideal, distante. Não, mas começa ali onde vive, com as pessoas que conhece. Eis a mensagem para nós. Não devemos esperar ser perfeitos e ter percorrido um longo caminho atrás de Jesus para dar testemunho dele. Não. O nosso anúncio começa hoje, lá onde vivemos. E não começa procurando convencer os outros. Convence testemunhando todos os dias a beleza do amor
que olhou para nós e nos faz levantar. E será essa beleza, comunicar essa beleza que será convencer as pessoas, não nós. O próprio Senhor, nós somos aquele que anuncia o Senhor. Nós não anunciamos a nós mesmos, nem anunciamos um partido político, uma ideologia, não. Jesus. Colocar em contato Jesus com as pessoas. Sem convencê-los, não, deixe que Jesus os convença. Com efeito, como nos ensinou o Papa Bento XVI, a Igreja não faz proselitismo. Ao contrário, ela se desenvolve por atração. Não esquecer isso. Quando vocês virem cristãos que fazem proselitismo, que vão ali, que fazem uma lista de pessoas para vir, não, esses não são cristãos. São pagãos travestidos de cristãos, mas pagãos. A Igreja cresce não por proselitismo, cresce por atração. Uma vez, eu recordo que num hospital em Buenos Aires, foram irmãs que trabalhavam ali, porque eram poucos, não podiam levar em frente ao hospital. E veio uma comunidade de irmãs da Coreia. E chegaram, pensamos, por exemplo, segunda-feira. Elas tomaram posse da casa das irmãs do hospital e na terça-feira já saíram para visitar os doentes no hospital, mas não falavam uma palavra de espanhol, somente falavam coreano. E os doentes eram felizes, porque, mas são bravas essas irmãs. Mas o que as irmãs disseram? Nada. Mas me falou com o olhar. Elas comunicaram Jesus, não a si mesmas. Com o olhar, com os gestos. Comunicar Jesus, não nós mesmos. Isso é atração. Essa é a atração. É o contrário do proselitismo. Esse testemunho atraente e jubiloso é a meta para a qual nos conduz Jesus com seu olhar de amor e com o movimento em saída que o seu Espírito suscita em nosso coração. Nós podemos pensar se o nosso olhar se assemelha àquele de Jesus para atrair as pessoas, para aproximá-las da igreja. Pensemos nisso. Obrigado.